Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, amigos e amigas. Quero dar graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor assim tem me concebido e acredito que concebeu a você também quando você ouvir esta pregação, uma palavra na qual vai ser lida daqui a pouco aqui para o nosso aconchego com o Senhor, né? Está mais próximo de Deus, porque infelizmente eu vou trazer até informações aqui na qual eu estive ouvindo de feiticeiros e dando ensinamento a respeito da Bíblia e motivando as pessoas a ter Bíblia na sua casa, mesmo não sendo cristão, e que livro possa estar aberto a passagem e fazer a oratória 21 vezes, 7 vezes, 3 vezes, para com que esta pessoa obtenha aquilo que deseja. Eu vou trazer informações precisas. E foi um feiticeiro, e eu digo a você que ele é feiticeiro porque ele traz grandes ensinamentos a respeito de simpatias, e como eu tenho um vídeo aí ensinando as pessoas, ouvir a todos. Eu ouço, eu não tenho problema nenhum, não sou um cristão assustado de ouvir qualquer tipo de seres, de pessoas que digam alguma coisa. Agora é claro, eu vou filtrar isso, depois vou coar e depois eu vou separar, né? O bom do mal. E eu não estou aqui apto chamar o bem de mal nem o mal de bem. Então eu tenho que ter equilíbrio. Então, e as pessoas, eu sei que ela se familiariza com muitos ensinamentos. As redes sociais estão aí para trazer muita desinformação, não informação. É como a rede de TV que está aí, os jornais, ela não traz notícia nenhuma, ela traz uma coisa já preparada, formada por ela, e que o cidadão, ele venha e aceite, pronto. Ela não deixa as pessoas raciocinar, elas raciocinam as suas informações para trazer para o povo, e infelizmente as pessoas não estão com suas mentes abertas, com clareza, para compreender e entender as coisas dessa vida, o que está ocorrendo no mundo, o que está ocorrendo com o ser humano. Elas estão meio que perdidas. Mas existe um Deus que pode aprumar qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Ele existe para isso. E não tem meio nem modo, meu irmão e irmã, amigos e amigas que vai estar me ouvindo agora, que adquira isto de Deus de qualquer modo, da maneira que estão trazendo aí as informações sobre o Evangelho, se acaso é que é pregado a palavra de Deus, é uma coisa meia trazendo grandes perturbações e pessoas aflitas. E eu não estou falando de aflição com o descrente, não. Eu estou falando de pessoas aflitas que professa ser um cristão, que serve ao Senhor, que não deixa as suas campanhas e se encontra mais perdido do que cego em tiroteio. Eu quero fazer uma oração, vou louvar um hino aqui e vou ler a palavra para Deus falar conosco. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta oportunidade, Pai. Ajuda aquele ou aquelas pessoas que vai estar ouvindo daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, ou daqui a algumas horas, Senhor, ou um mês, não sei. O Senhor que sabe de todas as coisas, que o Senhor possa estar tomando parte da situação aqui, Senhor, que Hamilton desapareça e o Senhor entre em cena e fale conforme Tu queira,
E não com que as pessoas se agradem, mas sim a verdade que as pessoas, infelizmente, hoje não têm amado. As pessoas têm andado distanciadas da verdade e achando, Pai, que está com a verdade. Meu Deus, toma a direção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos e amigas, irmãs e irmãos, vou louvar aqui o hino do inário aqui de número 429. Que bela história e de excelsa glória, nasceu o Salvador, Jesus meu Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e muita dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória, veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Grande é o mistério, incomparável, o Verbo se encarnou e ao mundo ele desceu. Um plano oculto revelou ao homem e por seu eterno amor me resgatou. Oh, quanto eu amo e fiel adoro, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória, veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Graças a Deus, o quanto meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você ama o Senhor Jesus Cristo, que está pronto e pronta, aptos a estar aberto a conhecer o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Porque ultimamente nós temos nos deparado com muitos dizeres. E eu faço desafio a você, meu irmão e minha irmã, qual Jesus você tem amado? Você tem amado Jesus que nasceu ali em uma manjedoura, em Belém? Você tem amado Jesus Cristo que andou na terra no primeiro século e fez diversos milagres? Você tem amado Jesus que no Calvário ali morreu? Você tem amado Jesus Cristo ali que ressuscitou dentre os mortos, saindo de uma tumba fria? Qual Jesus você conhece e ama e o segue? Porque é fácil ouvir, ver pessoas citando o nome de Jesus Cristo, e eu quero te dizer que não tem surgido efeito nenhum nas vidas das pessoas que tal menciona. Porque nós sabemos, né, que hoje é muito fácil um pai de família, tendo o seu filho agora mesmo, nascendo ali, numa maternidade, se o pai resolver querer botar o nome Jesus, ele coloca. Esse nome ficou tão simplificado de ser mencionado pelas pessoas hoje. E se você quiser botar o nome do seu filho Jesus, você bota. Inclusive até o irmão de uma cantora aqui baiana, muito famosa daqui da Bahia,
cantor aí do carnaval e etc., tinha um irmão chamado Jesus e ele era até o tesoureiro responsável das finanças dela. E fiquei sabendo até, ele já se foi, desceu a tumba fria, mas ó, tava o Jesus, irmão dela, tava. E houve uma grande agonia. Então você precisa tomar o cuidado e conhecer o nome Jesus Cristo. Porque você vê isso estampado na porta de uma igreja, você vê isso dentro de um templo, na porta de um templo, você vê escrito este nome Jesus em um púlpito, você vê escrito o nome Jesus numa etiqueta, em um carro, você vê o nome Jesus escrito em uma camisa, e isso não faz efeito nenhum. Pegue aquela camisa com o nome Jesus e lance em cima de um enfermo e eu quero verificação. Eu faço desafio a você. Pegue a etiqueta ou alguma coisa assim, aquele púlpito de uma certa denominação que está aí escrito Jesus. E jogue, lance em cima de um endemoniado, eu quero verificação. Sabe por quê? Porque só é o nome que hoje virou comercialização. Eu sinto muito lhe decepcioná-la e estar falando desta maneira. Eu sei que eu falo de uma forma não drástica, mas de uma maneira bastante bruta e não vou pedir desculpa a você, porque a verdade, ela tem que ser mencionada por alguém. Pode ter outros líderes religiosos aí, em outros estados, em algum lugar, em algum canto, na Bahia, no Brasil, no mundo, que está compromissado verdadeiramente com o nome Senhor Jesus Cristo e sabe, porque a essência deste nome é saber. Agora, eu faço um desafio a você, sabe, porque você não sabe o qual Jesus você adora, se é o que nasceu na manjedoura, se é o que andou no primeiro século e fez tantas curas, se é aquele que carregou uma cruz e ali no Gólgota foi enfincado prego sobre os seus pés e mãos, se você adora o Jesus que dentre os mortos ressuscitou, e você pode dizer, é o mesmo. Não é o mesmo que nasceu, não é o mesmo que andou na terra, não é o mesmo que fez milagre, não é o mesmo que morreu, não é o mesmo que ressuscitou, mas ele muda de forma. Eu quero saber de você, cristão ou cristã, servo de Deus. Mande sua nota aí, tenha coragem, raça pelo menos, garanta você, evangélico, crente, irmão. Mande a nota lá dizendo, eu creio no Jesus tal e que forma ele está hoje. Porque ele tem forma, ele muda de forma. Ele mudou de forma desde o princípio. Vou lhe dar uma dica, ele mudava de forma quando era fogo, lá com Moisés, e mudava de forma quando ele virava uma nuvem para trazer sombra ao povo. Ele mudava de forma quando ele aparecia como um anjo diante dos homens. Ele mudava, e aí agora? Mas qual desses é adorado? O que era em forma de nuvem, o que era em forma de fogo, ou o que aparecia como homem diante de Abraão? E outros homens ele apareceu e conversou. Qual este ser adorado? E aí agora eu trouxe realmente uma grande choque e agonia na mente de alguns evangélicos que vai ouvir este vídeo, porque eles dizem, creem em Jesus, que o profeta deles é Jesus, que o Deus dele, um dos deuses afinal é Jesus, porque é um segundo, é o terceiro Deus da divindade. Eu não sei como explicar isso a vocês, essa matemática, porque diz que é um com três nele, então já não é nem mais trino, é um quarteto, né? Que é um com três dentro dele, a mesma essência, o mesmo Deus, mas é três, ele age como pai, como filho, como... E entra a confusão da forma. Aí você logo se depara a dificuldade de você estar perto, usar o nome poderoso, né?
Porque você pode dizer, ele é o meu redentor, ele foi redentor um dia, ele foi leão um dia, ele foi águia um dia, ele foi cordeiro um dia, vai mudando de forma. E o que é o Senhor Jesus Cristo hoje, na mente, aqui, no psico dos evangélicos, dos crentes, o que é Jesus? Porque você veja, meu irmão, minha irmã, que não tem surgido efeito. Você acha verdadeiramente que este nome, Jesus Cristo, fizesse algum efeito? Os homens estavam assim, agoniados, sempre inventando moldinhas, molda para as pessoas, sempre criando coisas na igreja para poder tentar chamar a atenção desse Jesus que eles dizem que crê, sempre criando meios e forma para atrair o povo com as mesmas conversas, o mesmo conversar. E as pessoas vão seguindo ali, vão seguindo, não sabe nem o que está ouvindo, de quem está trazendo esse tal Jesus, que está pregando aí hoje, e também não sabe nem o que está crendo no qual Jesus, porque campanhas levantadas e mais campanhas, e as pessoas cada vez mais incrédulas, as pessoas com mais sede, as pessoas com mais ansiedade, as pessoas mais matando, morrendo, pessoas que se encontram crendo nesse Jesus que agora, neste minuto agora, está sofrendo de depressão. Este mesmo que crê no Senhor Jesus está sofrendo com grandes enfermidades, não tem meio nem modo para ser curado, já tomou diversas injeções, todo tipo de mecanismo que os médicos, doutores, com toda a ciência que eles têm batalhado para trazer a saúde, o vigor, aquela pessoa cristã não tem conseguido, e ele se encontra desesperado pedindo a morte. E esse Jesus, meu irmão, e este Jesus, minha irmã, e este Jesus, meu amigo, e este Jesus, minha amiga, como tem te levado a crer nele? Eu quero te dizer, só tem um meio e modo e maneira correta. É você crer em um profeta. É o profeta que lhe traz a luz, o caminho para você se chegar ao Senhor Jesus Cristo e entendê-la a Ele. O profeta que prepara, é que diz a forma e a regra através da revelação da palavra, porque o povo, eles estão com a Bíblia, a igreja prega Bíblias e mais Bíblias aí, os teólogos e doutores em hermenêutica, homiléticas, formados em PhD, eles pregam e falam muito bem, fala até melhor do que eu, tem qualidade na fala, tem qualidade na colocação das arrumações da letra, e ali todo o alfabeto, com vírgula, tio, tudo certinho, arrumadinho, mas o Jesus que o povo necessita não tem tido, e se encontra mortos ouvindo outros mortos em cima de um altar agora mesmo. Mas nós preferimos crer em um Jesus histórico, em um Jesus que fez o seu papel. Eu creio em um Jesus histórico e naquilo que ele fez, mas eu não posso ficar preso com minha mente amarrada, toda travada, preso naquilo que ele fez, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus prossegue com o seu poder, com o seu
prevalecer das coisas com sua vontade, ele procede ainda com seu operar, com suas maravilhas, com suas curas, com suas libertações. Pessoas hoje que você vê dizendo ser cristã, ser uma gota e pingo de libertação, porque cadê o Jesus da história que eles aprenderam a crer que não trouxe libertação? Ah, porque parou de fumar. Ah, porque ali parou de tomar uma cachaça. Ah, porque ali tinha 2, 3 mulheres, hoje só tem uma. Isso não quer dizer nada. Tem pessoas que nunca colocou o seu pé em uma igreja e conseguiu largar de fumar, e conseguiu largar de beber, e conseguiu de largar da prostituição e está equilibrado na vida. E sem nunca, até sem mencionar o nome de Deus. Por quê? Qual é o benefício que a pessoa tem parando de beber? Ela traz algum benefício para Deus? Deus é um bêbado, por acaso? Quando você para de fumar cigarro ou qualquer tipo de entorpecente que tem por aí, que é diversos, não dá nem para numerar aqui, que tem muitos que eu não sei nem o nome. Qual o benefício que você traz para Deus parando de usar qualquer tipo de química aí, cigarro e etc? Me diga, você não traz benefício nenhum para Deus. O benefício maior vem a você, que conseguiu sair, porque alguns recebem logo o relatório do doutor dizendo: meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, você precisa largar isso urgentemente, porque eu vou lhe dar X meses para você viver se você não parar de fumar. Então as pessoas tomam logo aquele choque, aquele susto, mas ele não trouxe nenhum benefício para Deus parando de fumar. Ninguém traz benefício nenhum para Deus andando nessas lojas de negociações com o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não traz benefício nenhum a Deus. O que traz um benefício maior a Deus é quando você se converte de corpo, alma e espírito, conhece o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, não histórico, mas no real que Ele é agora mesmo. E só tem meio de você adquirir isso, meu irmão, minha irmã, através de um profeta. Eu também vivi um tempo algemado, contando a história de um Jesus histórico. E fica parecendo que ele está lá na história, fez lá e hoje não faz mais nada. E a prova é que ele não está fazendo mais nada mesmo hoje. O que eu conheço de cristãos e cristãs cabisbaixo, eu já me deparei com pastores, pessoas que falam em línguas e grande mistério, cheio do poder, que para conversar comigo teve que se escorar numa parede, aquele negócio de desânimo, e pediu oração a mim, e eu olhando, meu Deus, que quadro é esse? Você não vê o brilho da alegria, o brilho da animação, o brilho do Espírito Santo que está naquela pessoa, porque não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Ainda carregando isso aqui, se o problema é Bíblia, carregando isso aqui, se o problema é Bíblia, eu vou lhe mostrar o que é Bíblia, carregando isso aqui, carregando, tudo Bíblia, olha para aí quantas, 1, 2, 3, 4, 5, tem mais umas 2 aqui, entre 7, 2 meninos, mas só minha aqui, só umas 4 a 5, isso não quer dizer nada. Você precisa conhecer, meu irmão, minha irmã, em que posição se encontra o Senhor Jesus Cristo, para poder sair deste quadro de vida que você está agora mesmo, carregando a Bíblia, viu? Indo em seus templos, fazer orações e campanha, entrando em campanha, dando os seus dízimos e mais dízimos e vai dando. Eu não sou contra quem dá dízimo, quem dá oferta, não. Dê. Agora, o que dá vergonha é você estar sustentando uma praga de uma obra que
lhe dá pão com fermento, negando isso aqui. Lhe dá quisuque de uva, negando isso aqui. Nega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles nem querem. É o mesmo que diz que crê no Jesus. Mas na hora do batismo, mano, isso daí é um mensageiro. O que é que está acontecendo com vocês, cristãos e cristãs? Quero você me diga o Jesus que você crê, porque eu lhe digo, enfatizo isso aqui com grande eminência. O Jesus que você crê, eu não creio. Nós dois aqui estamos na contramão da história. Eu quero ler uma palavra aqui, nós vamos entrar na história que eu falei, né, dos Salmos. Cuidado, viu? Quando eu chamo essas lojinhas de casa de feiticeiros, que estes indivíduos aí, com essa história do salmo isso, o salmo aquilo, eu vejo tantos crentes animados e dizendo amém, amém, eu recebo, rica manachúbia, eu recebo. Eu vi um feiticeiro hoje dando ensinamento e vou abrir o jogo para você. Provavelmente esse mestrinho ou mestrinha que virou febre no meio das congregações, os salmos, provavelmente teve algum ensino de feiticeiros para prender os alienados da fé, da verdade, da doutrina, dos apóstolos e dos profetas. Rejeitaram tudo, toda a Bíblia não serve mais. O que serve é aquilo que está escrito no Salmo 91, Salmo 23, Salmo disso, Salmo daquilo. E eu vou ler aqui, eu anotei tudinho que ele disse aqui. Provavelmente eu me atrapalhei, teve alguns salmos. Eu vou citar até o salmo. É o salmo que está aqui, que um feiticeiro ensinou como você fazer. E me diga se esse espírito não está aí. Eu quero ler aqui o livro de Mateus, capítulo de número 8 e o verso 5. O que é que a Bíblia diz em Mateus 8, verso 5? O título está escrito, o centurião de Cafarnaum. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um certo centurião, rogando-lhe, dizendo-lhe, Senhor, o meu criado, já em casa paralítico, e venham lamentar lentamente atormentando. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. O versículo 9 de Mateus 8. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo, a este vai, ele vai, e a outro ele vem. E ao meu criado fazei isto, e ele fazeis. Aí vem agora Jesus, no versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguia, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora o versículo de número 11 do livro 8 de Mateus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E o filho do reino será lançado, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião,
com, vai como creste, e te já é feito, e na mesma hora o seu criado sarou. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta palavra. Ó Deus, aqui expressa a fé de uma pessoa que não te seguia. Aqui expressa, Senhor, na tua palavra, a fé que dos que arrodeava o Senhor Jesus Cristo todos os dias após dias, não tinha. E o Senhor se alegrou, Senhor, com as condições daquele homem que disse que não era digno que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado e dissesse somente uma palavra. E eu sei, Senhor, que o meu servo sarará. Senhor, eu te rogo nesta hora, ajuda as pessoas, Pai, a ser sarada. Não sarada fisicamente o seu corpo e qualquer tipo de enfermidade, não. Sara a mente das pessoas para crer num Jesus Cristo que não está mais nas condições que estava aqui histórico diante do centurião, mas o Senhor mudou de forma. Ó Deus, abre o entendimento de cada um pela tua misericórdia. Amém. Pois bem, amigos e amigas, como explicar isso? Uma pessoa que não seguia Jesus e que era gentil, crenças diversas, e se viu apertado diante de um servo seu que estava maribundo, enfermo, sofrendo, e lembra-se de alguém que podia trazer cura aquele indivíduo. E este homem sai de encontro ao Senhor Jesus Cristo no caminho aqui de Cafarnaum e faz um diálogo com o Senhor Jesus e conta a situação dele, o povo todo ali ao redor ouvindo. E vendo ele falando, provavelmente o povo esperava uma rejeição do Senhor Jesus Cristo, porque era um homem de incredulidade. Era um homem que não cria, era um romano que foi em busca de salvação para o seu servo. E fazendo isso, conta a situação e Jesus se convida. Eu vou até a sua casa e verei como estão as condições desse moço. E ele disse, não, Senhor, o Senhor não é digno que entre debaixo do meu telhado. Somente dizeis uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. E a Bíblia logo traz o relato de que Jesus Cristo se alegrou. E o que está precisando nos dias atuais, dia 20, uma sexta-feira de junho, é que Jesus ainda encontre alegria em si ao ver um servo, uma serva hoje que tenha uma fé original nele. Na semana passada eu estava diante de um senhor e ele tinha vindo de uma igreja que a mãe dele era cristã, e ele é um bêbado. Ele puxou de sua sacola um óleo ungido e disse que a igreja deu a ele, deu para a mãe dele e começou a passar nele, cheio de cachaça. E quis me dar, e eu disse para ele, não, senhor, eu não quero não, eu conheço ele. E ele disse, é assim que você é da igreja? Eu disse, eu não sou da igreja, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Quem fica com esta prática realmente é quem é das denominações, que é da igreja, que é corpo, é membro da igreja, não membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, porque há uma diferença, viu? Aprenda aí agora, há uma diferença de quem serve e de quem não serve, de quem é e quem não é.
Então você precisa saber, e eu lhe pergunto, o desafio aqui para o qual Jesus, você diz que crê, você é membro de quem? Membro das denominações ou membro do corpo de Cristo? Porque na carteirinha que você pega ali, está escrito, ó, membro da denominação tal, membro. Então este senhor disse para mim, é assim que você é da igreja? Então quer dizer, se eu tivesse o mesmo espírito da mãe dele, que é uma cristã, e dele que é um bêbado, eu tinha que aceitar o óleo ungido, passar em mim todo e dizer, não, eu sou da igreja. Mas eu não sou da igreja, eu não posso andar, ainda que fosse a mãe dele evangélica que viesse me dar este óleo ungido. Eu não sou lunático, eu conheço a palavra e sei que o óleo ungido é para estar na mão de um presbítero. Assim falou o servo do Senhor Tiago, que é para estar na mão de um presbítero e orar pelo enfermo. Tá escrito, mas você crê na palavra? Ou você anda com uns garrafão, com uns litros de 5, um tonel, tá com um tonel cheio, porque a sua denominação crê. E você diz, isso é Jesus Cristo? Qual Jesus, meu irmão? Qual Jesus, meu irmão? Eu faço um desafio a você, eu quero que você tenha raça o suficiente, você mulher ou homem, e dê sua nota lá e me mostre que tipo de membro você é do corpo de Cristo. E se você for membro de Cristo, do corpo do Senhor Jesus Cristo, você, é claro, jamais colocará em sua boca um pão de fermento de padaria. Se você é membro do corpo de Cristo, jamais você colocará em sua boca, e se colocou, vomitará, deixará isto, se arrependerá dos seus pecados, das suas transgressões, da sua cegueira, que o colírio santo do Senhor recaia sobre você. E você vomitará isso e parará e dizer, não, eu sou membro do corpo de Cristo. Não foi assim que os apóstolos disseram e fizeram, assim está escrito, assim tem que ser feito, e se submeter à igreja, à vontade do Jesus Cristo. Agora não, esse Jesus está aí, você precisa tomar o cuidado, vigilância, meu irmão, vigilância, minha irmã. Qual Jesus? Aí Jesus Cristo, vamos voltar para a palavra. Jesus se alegra diante o mencionado rapaz. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Agora eu faço uma pergunta a você. Você diz que está servindo o Senhor e é isso e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, que é membro de uma igreja, não membro do corpo de Cristo, assim sucessivamente. E eu lhe digo, que alegria tem Deus, o Senhor Jesus Cristo, debaixo do teu telhado hoje. Porque o moço aqui não se achou digno de Jesus estar debaixo do telhado dele. E Jesus se achou de estar lá, mas ele não achou. Ele achou que a casa dele é um antro de sujeira, de pecado, não é um lugar para Deus estar. Mas ele disse, eu sei, Senhor, o Senhor não é digno de estar ali, minha casa não é digna de receber o Senhor, mas diga somente uma palavra, e meu servo será curado. E a Bíblia diz que Jesus olha e se alegra de ver um homem gentílico, uma pessoa incrédula, um romano, não era um judeu não era o povo escolhido no qual Jesus Cristo andando no primeiro século como profeta. Deixa eu lhe dizer logo aqui, você que diz que tem Jesus, que é Jesus na sua vida, Jesus isso, Jesus aquilo, e diz que Jesus é seu profeta, se você menciona, se eu lhe perguntar quem é o seu profeta hoje, você dizer que é Jesus, você precisa nascer de novo, meu irmão, minha irmã. Jesus foi profeta do povo dele, judeu, quando andou aqui na terra. Jesus hoje não é mais profeta. Eu sei quem ele é, porque através do ministério do profeta William Marlon Branham, eu sei quem ele é hoje.
lá atrás, quando era um antigo assembleano que acreditava nos feitos de Daniel Berg e Bonavingre, eu não sabia. Para mim, Jesus era o meu profeta, o Jesus histórico, era o meu profeta. E Jesus disse que enviaria profeta. Aí você pode tomar um choque, eu sei, e dizer, não, mas os profetas, meu irmão, no tempo antigo da Bíblia, foi até João. O Novo Testamento escancarou-se a porta, foi aberto brecha para nós, e tem uma promessa lá na palavra que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Nós não precisamos de profeta hoje. Então você logo vê que você chama o Jesus que você diz e crê de mentiroso, porque ele disse que enviaria profetas. E Amós 3,7, a Bíblia diz, e Deus só traz a revelação aos seus servos, os profetas. A revelação do quê? A revelação de um ganho de geladeira, de um avião, de um carro? Não, a revelação da palavra, a abertura da palavra para com que você receba o selo de Deus. E é por isso que se encontra muitos cristãos evangélicos aí que não tem nenhum selo. As igrejas não estão seladas. A igreja hoje ela está muito cheia de falácia, cheia de história, cheia disto, cheia daquilo. E o resultado das árvores, que na qual diz e foi na busca desenfreada ali de uma fonte na denominação, qual é o resultado que você vê das árvores? Qual é a árvore que você vê bons frutos? Você encontra a árvore de desânimo, árvore com folhas queimadas, árvore já murcha, árvore prestes a cair, árvore tombada pelo vento aí, árvore virada, árvore com raiz já apodrecida, não tem recebido o poder de Deus desta árvore para ter vida, porque a árvore tem que estar plantada junto ao ribeiro, e ribeiro se chama rio, é a fonte da vida, é Jesus Cristo, não esse Jesus que está sendo mencionado aí hoje. Desconfie, meu irmão e minha irmã, desse Jesus que está instalado hoje aí nas igrejas. Porque eu vou lhe dizer, o Jesus das igrejas hoje chama... Preciso citar, você conhece esse sinal aqui, né? Eu não tenho nenhuma cédula para arranjo, não tenho o quê? O Jesus hoje é isso aqui, eu pensei que nem tinha, achei uma aqui perdida. O Jesus hoje é isso aqui, ó. Jesus. Aí, embora tenha até a cédula de 5 aqui, parece um S, né? Quase parece um S, aí Jesus. Jesus acaba com S, o nome, então é a mola mestre das denominações. Hoje, você veja que o quadro das árvores se encontra má. O quadro das árvores hoje se encontra bastante, o purgão, a locusta já corroeu, o Espírito Santo pode trazer vida a isto que está aí murcho, caído, e que se sente vivo e viva quando pega na Bíblia um pouquinho, vai receber uma revelação ali, receber outra revelação aqui, ouvir um radinho ali de um bispo, um arcebispo, de uma arcebispa por aí, dos Salmos. Mas Jesus Cristo podia até ter orientado esse moço aqui, né, o centurião, né, do capítulo 8 de Mateus, e o verso 5, dizendo, rapaz, por que você está atordoado com essa história do seu servo enfermo? Por que você não orou o Salmo 91 lá na tua casa? Eu pedi para ele lá na sua casa, você disse, eu não sou, minha casa, a sua casa não é digna de me receber. Orava os salmos lá e o poder de Deus cairia. Não. A
pessoa que se aproximou de Jesus Cristo se aproximou com a revelação já em si. Aquele homem foi guiado por Deus para ir buscar na fonte correta. Não era qualquer igreja com o nome Jesus, porque tinha os saduceus, tinha os herodianos, tinha os ansênios, tinha Caifás, Anás, Gamaliel e outros. E por quê? O poder de Deus não estava mais operando ali, estava operando do lado de fora. O centurião conhecia os templos e diversos que estavam ali instalados. Ele poderia ir aos pés de Gamaliel, para os pés de Anás, de Caifás e os outros, os escribas, e poder ir para os pés dos fariseus e dizer: orais por meu servo que se encontra enfermo ali em grande dificuldade, e a sua vida está prestes a ser cefada, me ajuda! Busca o Deus de Abraão, Isaque e Jacó aí, vamos clamar, eu matarei diversas ovelhas e coisas. O centurião, ele foi guiado por Deus para ter o encontro com aquele profeta. Ele não foi com aquela ideinha de um convite: venha hoje aqui na minha igreja que vai ter uma grande revelação, uma campanha que fazeremos e você vai sair daqui com sua vitória, levará uma arcazinha da aliança contigo, uma arca de ouro, prata, não sei, alguma coisa desse tipo, e você vai levar, coloque lá em cima da sua porta, em cima da sua casa, atrás da porta. Esse feiticeiro, venha buscar aqui um tipo de planta, de flor, de rosa, de água, de coisas assim que nós... Aquele centurião não saiu com nada nas mãos, mas saiu de dentro da sua alma, do coração, a fé, o suficiente para o servo dele ser curado antes que ele chegasse em casa. E você anda tanto na igreja fazendo campanha, mas campanha só anda mortos e mortas? Não se zangue comigo, não. A verdade deve ser dita. Alguém tem que se levantar para afrontar as obras de Baal que está erguida aí. Tem que se levantar alguém. Se acaso não estiver morto, se acaso não for um alienado, que crê em um Jesus que passado, que não é o mesmo hoje, não, e eternamente, não. Isso daí está, a árvore dele está em condições caídas. Eu digo a você, não de ouvir falar. Eu já presenciei, já tive na frente de irmãos, de irmã, de pastor, de pastora, de bispo, de arcebispo, e você olha para o semblante deles, você não vê alegria. Nem comendo, nem bebendo. E quando eu bebendo não é cachaça, bebendo água, nem ouvindo o que tiver de ouvir, nem trabalhando, nem sem trabalhar, você não encontra alegria, porque a locusta, Satanás chamado a locusta, e Satanás chamado a largata, o Satanás chamado purgão, que tem três aí, vocês creem em três, tá correndo, você não crê em três Deus distintos? Purgão, a largata e a locusta, três. Você crê em três, que eu sei, três deuses distintos, tá aí plantado agora mesmo nessa árvore, corroendo tudo. E fé é o suficiente para trazer a alegria que trouxe ao Cristo daquela época, de ver tanta fé esboçada vindo daquela pessoa e dizer: somente dizeis uma palavra e o meu servo será curado. Você não acha mais hoje. Você não acha. Você encontra pessoas desmotivadas, sem alento algum. Meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, a largata e a locusta e o purgão que corrói essa árvore
elas podem ser eliminadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vós precisa nascer de novo e receber o selo de Deus. Mas esse selo só vem através daquele que está estabelecido no que diz Amós 3,7. E naquilo que diz, ficar com a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E a revelação só vem a um profeta para você ter o esclarecimento de verdade de quem é Deus. Eu quero ler uma mensagem do profeta William Marlon Branham, intitulada até acerca mesmo deste. O quadro dele não está aqui, porque eu empendurei em outro lugar ali. Aqui, a estatura de um varão perfeito, pregado em 14 de outubro de 1962. E o profeta William Marlon Branham, ele traz uma narração acerca do centurião. Eu quero começar aqui do parágrafo 53 e seguir aí. Agora ele disse: eu não sou digno de que tu entres sobre o meu telhado. Somente diga a palavra que foi a fé daquele romano, ele creu. Agora o parágrafo 54. Então Jesus lhe disse: vá por teu caminho, porque teu criado vive. Agora o 55 do parágrafo, estatura de um varão perfeito. 50. E então saiu para sua casa em uma viagem de 2 dias. E no dia seguinte, antes que chegasse, encontrou com alguns e os seus servos, e ele disse: tu crê, tu criado vive? E o romano então estava tão feliz, perguntou que hora o dia começou a melhora, respondendo-lhe com que às 11 do dia, e começou a melhorar. Então o romano soube que foi na mesma hora quando Jesus lhe havia dito: teu criado vive. E quando ele havia crido, foi às 11 horas do dia. E 2 dias de viagem, o profeta fala aqui, ele encontra o moço e outros, ele disse: você vive? E ele lembrou da hora e se alegrou. Agora o profeta diz: o importante no presente, onisciente, infinito, isso é Deus. Não, onipotente, onisciente, infinito, isso é Deus. E não quando o seu telefone ronge e ore, por favor, a isso faz o contato, logo a sua fé traz a Deus. A sua fé é o que traz a Deus. A oração junto à cena. A oração trazida de lá para cá por meia fé. E a fé une-se às duas coisas. Veja que o profeta está trazendo aqui que a fé e a oração, devido à situação, o problema que você passa naquela hora, une-se as duas e surge efeito. Mas se encontra muitas pessoas sem efeito das coisas que têm pedido a Deus, porque não tem feito uma conexão correta e não tem meio de você ter essa conexão com Deus sem conhecer Ele primeiro. E Ele tem que deixar você conhecer, como fez o centurião aqui em Cafarnaum. Deus quis ir na casa dele. Ele disse: não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu servo viverá. Então Jesus Cristo vê que aquele homem veio impulsionado
em uma fé confiante na qual o Senhor daria a resposta que ele precisaria. Ele não veio com dúvida, será, vou procurar aquele homem, mas provavelmente eu não obtenho algum resultado, como muitos se encontram agora em uma campanha e diz, será que Deus está me ouvindo? Mas não vai estar ouvindo mesmo. Uma que a campanha já está atrapalhada, o pastor está todo mal assombrado, não está nem apresentando um Deus real. O Deus verdadeiro, que vive e reina para sempre. O Deus que é mesmo ontem, hoje e eternamente. Não está te apresentando. Então você vai sair com grandes prejuízos. Como está a locusta, largar teu purgão, correndo, furando esta árvore aí. Mas você pode expelir todas elas de você agora mesmo, conhecendo a vontade de Deus através de um profeta. Pesquise na internet quem foi o profeta William Marlon Branham, o mensageiro da era do século XX. Você não precisa crer, se não quer crer, não creia, mas pesquise. Veja se esse profeta chamado William Marlon Branham já respondeu algum processo, já foi preso por estar roubando, se a igreja dele sofreu processo quando ele estava na sua responsabilidade ali por estar tirando do povo e o povo botando um processo. É claro que não. Mas esse tipo de testemunho hoje não serve. Eu fico abismado como as pessoas que se diz cristã tão atrapalhado crendo em uma equipe de bandidos e tá aí que já respondeu o processo, vive uma vida desgraçada, já foi preso, já passou atrás das grades com a vida toda alentada, toda amarrada no mal. E as pessoas dizem, não, esse daí é um grande representante de Deus, esse daí está falando de Deus, e que porque está com a igreja muito grande, esplendorosa, um chamativo de atenção. Como? Que mentes são essas? Que Deus do abismo saiu é este que deixou as pessoas tão cegas? Uma pessoa que tem bons exemplos, que nunca respondeu o processo, que nunca foi preso, que não tem problema na justiça, esse daí não presta, porque ele nunca foi bandido, só serve os bandidos, ladrão que já cumpriu cadeia. E aí eles vêm com a conversa vinda de lá da profundeza, com sabedoria para enganar os leigos. É fake news, é fake news, é fake news. O cara ficou lá atrás das grades, é fake news. Tá respondendo não sei quantos processos por aí, é fake news. Parece que as pessoas que se drogam estão em uma condições de mente mais aberta e dizem que servem ao Senhor. Será? Como é que pode isso? Que alienação é essa nesta mente? Você pode explicar aí? Dê sua nota lá depois, escreva, seja corajoso. Seja mulher, dê sua opinião, diga, não, pastor Hamilton, você está meio equivocado com as suas histórias que você diz aí. Conte! Agora não venha com o seu pulgão, com sua largata, com sua locusta, que já destruiu a árvore toda, não tem mais folha nenhuma, não tem nem mais sombra, nem para si mesmo, nem para os outros, e diz que está escondido debaixo da sombra do onipotente. Não venha para cá, que este aqui não tem estudo, mas não vai se atrapalhar com sua conversinha, tá? Você pode ter o PhD vindo de lá de baixo, como aplanado, não sei de onde é que veio, mas você não vai me enrolar. E as pessoas que quiserem tirar perguntas a mim, tire. Converse. Quem me conhece, tem meu número e telefone, ligue. O que é que você acha? O que é que você diz? Porque não adianta você ver daí os vídeos e dizer assim, realmente ele fala certo, é meio duro, meio brabo demais, a gente nem... Falta até dar ódio quando ouve ele, mas ele tá certo, não adianta isso. É melhor que você diga que eu tô todo errado, atrapalhado, nem creia no que eu digo, do que dizer que eu tô certo e seguindo mal, com as largatas presas em você,
com um purgão preso em você, com a locusta presa em você. Pesquise o que é isso em uma árvore, porque a árvore na Bíblia simboliza pessoas. Mas vamos lá. Vou para o parágrafo. E toda cristandade, tudo que você e tudo que será, tudo que está baseado sobre a fé na palavra. Por isso eu creio na palavra. Eu não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu puser a minha fé em uma igreja, olha a coisa ficando preta aí, viu? Vocês vão me ouvir. Em qualquer delas, poria na católica, na luterana, na metodista, na batista, na pentecostal, aonde eu não sei, todas estão tão enredada, mas quando ponho a minha fé em sua palavra, então está ancorada. Ninguém interprete aqui. Esta é assim diz o Senhor. Agora eu creio nisso. Ali está a base. Está vendo? Você lembra quando eu disse agora há pouco que o senhor que ganhou... Sabe de onde ele ganhou dessa igreja? A maior que tem ali no Iguatemi. Pronto, eu não vou dizer o nome, mas você vai captar aí. Ele ganhou esse óleo ungido, a mãe dele é cristã de lá e ele estava dentro da sacola, cheio de cachaça, ele bebe. Ele disse que acompanhou a mãe. Aí como eu rejeitei o óleo ungido para passar em mim, ele perguntou logo, de que você não é da igreja? É assim que você é da igreja? Eu disse, eu não sou da igreja, eu sou de Jesus Cristo. Então eu digo a você, o profeta William Marlon Branham pregou essa mensagem aqui em 1962. O título é A Estatura de um Varão Perfeito. Agora não tem como, meu irmão, minha irmã, você ser um varão, uma pessoa perfeita, sem com que esses purgão seja expulso, essas largatas, essa locusta, para o Espírito Santo tomar parte da situação. Você crê em todo tipo de lixo que lhe trazem por aí. Eu vou finalizar aqui, mas eu quero dizer aqui a respeito do feiticeiro que estava na rede social. Eu pesquisei, analisei, ele estava falando, olha o que ele orientou. Ele disse, olha, eu oriento a todas as pessoas, você não precisa ser evangélica ou evangélico para ter uma Bíblia em casa. E quando você chega em uma casa e encontra a Bíblia aberta em algum salmo, é porque aquilo dali traz uma transição, uma ligação. E cada salmo tem um segredo, você tem que orar 7 vezes, 21 vezes ou 3 vezes. E mandou, faça o teste e você vai obter o resultado. E lhe digo mais, me procure para dizer se teve resultado ou não. Aí ele diz aqui, ó. O Salmo 8 revela sonho. Olha, você ora o Salmo 8, o 8, ele diz aqui, o feiticeiro, viu? Não foi evangélico não, foi uma pessoa de feitiçaria. O Salmo 8, ela traz a revelação dos sonhos. O Salmo 23 traz a revelação, proteção para a sua vida. Você ore 21 vezes, 7 vezes para a proteção da sua... Não é eu estou dizendo aqui, é coisa eu anotei do feiticeiro orientando você ficar no salmo. Porque ele disse que o salmo tem uma coisa mística ali, uma coisa, tem um envolvimento com alguma magia. E é por isso que em muitas casas, em muitos lugares você encontra... A minha Bíblia aqui é tudo fechada, fechada. Mas tem muito, eu já vi em carro, fica tudo aberta porque aquela traz um miticismo. Ele já está incluindo o salmo como uma coisa de feitiçaria para você obter alguma coisa. E ele disse que o Salmo 23 é para
proteção de sua vida. Você ora 21 vezes, não sei quantas vezes. Agora vem o Salmo 91 para a proteção. O Salmo 23 para a sua vida. Não, abundância para a sua vida, abundância financeira. E o Salmo 91 para a proteção da sua vida. O 23 é para abundância financeira. Você orar não sei quantas vezes e deixar os salmos abertos. Você não precisa ser evangélico. É o que o feiticeiro ensinou, não foi evangélico não. Ele é feiticeiro mesmo, porque eu vi na rede social ele ensinando outras coisas, como fazer simpatia para isso, para aquilo, e ele fala sempre do financeiro. É igual esses pastores aí, bandido, e transformou a casa de Deus disso aqui, ó. O nome Jesus é isso aqui, para trazer para eles, não para você, né? Você só vive desgraçado, mas eles estão bem. Aí ele vem agora com o Salmo 2. Para você deixar aberto e orar 3 vezes, 21 vezes e 7 vezes. O Salmo 2, proteção contra acidentes. Pronto. E o melhor que ele falou é o Salmo 66, é para... O Salmo 66 é para lhe dar mais sonhos reveladores. Salmo 66, Salmo 8, Salmo 23, Salmo 91. Isso eu fiz questão de analisar, sabe por quê? É o que eu vejo o feiticeirinho aí só levando um povo preso no salmo isso, salmo aquilo para a vitória. Ele aprendeu de quem isso? Não foi de feiticeiro não? Aqui tá aqui tudo anotado. Um feiticeiro, um macumbeiro ensinando você ter uma Bíblia em casa. Você não precisa ser evangélico não. O Salmo 66 é para você orar e deixar ali aberto dentro de sua casa, em qualquer parte da casa, e ficar orando, confiando, para você ter sonhos reveladores. O Salmo 23 é para você ter bênçãos financeiras e etc. Então, meu amigo, minha amiga, você veja que tipo de rol. Quem estava ensinando isso foi um feiticeiro, não sou eu. Eu não creio nesse tipo de coisa. Porque o Senhor Jesus Cristo não mandou você orar salmo nenhum. E quando você vê todas as igrejas seguindo essas regras, seguindo esses ritos, é porque viu que nenhuma deu certo, o povo está crendo, está certo. Eles não têm mais nada, só tem salmo. A Bíblia do povo, dos evangélicos, do cristão, parou no salmo, que o resto vai para os infernos para lá. O Salmo 23, o Salmo O Senhor meu pastor, é o Salmo do, como se chama, da paciência. E aquele negócio todo, acabou o restante da Bíblia. Então você tome o cuidado, porque a locusta, o pulgão e a largata precisa sair de você urgentemente. E o Senhor Jesus Cristo ter alegria com da sua fé, como teve da fé do centurião que se encontra em Mateus 8, verso 5. Amém? Graças a Deus, vou encerrar aqui, que Deus dê uma boa noite a cada um de vocês e possa estar derramando o colírio santo dele sobre a sua vida. Grande Deus, Pai justo, obrigado por essa parte, Senhor. Ajuda meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, aqueles que vão estar assistindo, Pai, daqui a um mês, 1 ano, 20 anos, não sei. Provavelmente, talvez alguém vai ver até eu não esteja nem mais nessa terra. Mas o Senhor liberte, Pai. Abra os olhos das pessoas para sair dessas condições da árvore derribada, murcha, caída, e ainda com os pés molhados à beira do rio, mas se encontram mortos, sem vidas, folha toda caída, galho seco para ali, galho seco para aqui, porque o autor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, um Deus que mudou de forma e não está na forma de crença que essas denominações estão trazendo aí, Senhor, as pessoas não conhecem, porque rejeitam o profeta. Abraça esses com a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.